Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e nossos amigos, um bom domingo. Nós estamos agora na lição número 1, mais uma edição desta maravilhosa lição, em 3 de janeiro de 2021, a primeira escola dominical. Graças a Deus que passamos mais um ano e agora estamos iniciando esse ano, se Deus quiser, com as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido aqui o pastor Exídio, nosso professor e mestre, para fazer uma oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos em 2021, primeira lição, como já foi dito, e vamos pedir ao Pai que, por intermédio do Espírito Santo, seja uma bênção esse trimestre. Pai Santo, nós te pedimos que o Senhor venha abençoar ricamente esta lição, que irá tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. Pai, ó Senhor, usa essa lição para edificar, consolar, orientar. Pai, por teu Espírito Santo, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, que tem a sede na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente desse grande ministério o pastor Orcival Pereira Xavier. Então nós vamos dar início à nossa lição. De plano, antes de fazer a leitura inicial, nós iniciarmos, eu já vou dizer onde fica a lição de hoje, para os irmãos acompanhar, certo? Também não sei se todos têm a revista da Escola Dominical, mas a lição encontra-se no Evangelho de São João, capítulo 14, de 16 a 18. Aí nós vamos no mesmo livro para o capítulo 26. 26, e lê só o caput, né, o versículo 1, e pulamos para o 16, no versículo 26, 16 e 14. Mas à medida que nós vamos lendo, nós vamos orientando o irmão aonde estamos lendo. O pastor Exídio vai ler o texto áureo e assim nós já damos prosseguimento a esta lição maravilhosa. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, o tema do trimestre já foi falado, é sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E o texto áureo está em Efésios 4:30, que diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Verdade prática. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Como o pastor falou ali, o tema geral de todo o trimestre é o verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Como o pastor falou, o tema de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Pastor Exídio. Muito bem. No Evangelho de São João, capítulo 14, verso 16, diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Agora o versículo 26, perdão, eu tinha falado capítulo 26, mas é versículo 26, tá, meu irmão? Perdão, é o capítulo 16. O seguinte, nós vamos ler agora o versículo 26, diz o seguinte: "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." João 16:14 diz: "Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar." Muito bem, pastor. Muito bem. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos iniciando mais uma lição, primeiro trimestre de 2021, e a lição de hoje tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. 2, o Espírito Santo e Jesus Cristo. 3, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O objetivo geral da lição tem o seguinte assunto: expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Irmão Círios, e quais são os objetivos específicos? Bom, os exercícios específicos são a revelação, já falou isso aí, né? A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Isso. 1. 2. Relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus.
Afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Muito bem. Ok, dando prosseguimento, nós vamos agora para a introdução da nossa lição. Mais informações sobre a lição, querendo dizer que hoje estamos iniciando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, que a lição de hoje tem como assunto a pessoa do Espírito Santo, né? E eu convido o professor Silas para ler para nós a introdução da lição. A introdução diz assim: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, com a glossolalia, línguas, né? As profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. E aí, professor Silas, alguma observação sobre essa introdução? A observação é a seguinte: nós, os pentecostes, quando se fala no Espírito Santo, lembra logo de poder, né? Batismo no Espírito Santo, dons, cura divina, maravilha, entre outros acontecimentos sobrenaturais. É uma maravilha mesmo falar sobre o Espírito Santo. Pastor. Muito bem. Como os irmãos estão observando, nesse trimestre, iremos estudar as principais doutrinas que identificam um crente pentecostal assembleano. Quero fazer uma observação, Cira, ainda na introdução, e dizer o seguinte: irmãs e irmãos, precisamos conhecer as raízes de nossa fé. Isso. É preciso saber o que os nossos pioneiros ensinaram, como o ensino do Espírito Santo foi desenvolvido ao longo dos anos e os importantes autores pentecostais que contribuíram grandemente para o desenvolvimento de nossa teologia pentecostal. Tudo isso forma uma identidade pentecostal que tem raiz na palavra de Deus. Então, queremos dizer bem claro para todos que esse trimestre vai ser de grande importância para todos os cristãos, crentes da Igreja Assembleia de Deus, porque vai proporcionar-lhes uma orientação mais aprofundada sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o que é ser pentecostal. E, obviamente, também precisamos ver que a lição desse trimestre, ela vai dirimir, tirar muitas dúvidas que existem sobre o movimento pentecostal, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil. Vamos dar continuidade, porque agora nós vamos falar, primeiramente, não é, quem é o Espírito Santo. Para falarmos do movimento pentecostal, dos dons espirituais, do agir de Deus na história, precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. E o primeiro tópico da nossa lição tem como assunto a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Eu vou ler a introdução aqui deste tópico e daremos continuidade à frente. Diz assim: o que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Então, tudo que quisermos saber sobre o Espírito Santo, nós encontramos na palavra de Deus. Então vejamos, primeiro, a divindade. Quem é o Espírito Santo? Há muitas heresias, muitas divergências sobre a pessoa do Espírito Santo, mas nós não estamos preocupados com o que o doutor A, B ou C, né, diz ou afirma. Nós estamos preocupados com o que a Bíblia diz. Então vamos para a Bíblia, né professor Silas? Vamos lá. Primeiro, divindade. Lê para nós. Divindade. A deidade absoluta, a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Isso. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus 28. Eu queria pedir uma paradinha aí. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, que no slide nós colocamos de vermelho, para deixar bem claro, né? De lá, essa verdade está clara aonde? Na fórmula batismal, né? Isso é verdade. O batismo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Aí já demonstra claramente, não é, que o Espírito Santo, ele é divino, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. Mas continue, Silas, por favor. Vamos lá, então. Basando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não somente na forma trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito. E mais, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo usa alternadamente os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. Isso. Continuando. Assim, habita no crente Deus, o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como Atos 5, 3, 4. Muito Deus bem. é o Espírito Santo, são uma mesma deidade. Muito bem. Aí nós falamos também de vermelho, né? Aí, no slide, onde fala assim habita no crente. Isso. Isso? O quê? O Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sila, antes de você fazer suas considerações, eu quero ler aqui, meus irmãos, porque essa matéria, essa disciplina, exige que nós nos apoiemos na Bíblia, né? Sim. João, capítulo 14, 23. Olhe só o que Jesus disse. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E aí observe o detalhe. Diz Jesus: e meu Pai o amará. E diz: e viremos, está no plural, para ele e faremos nele morada. Do que Jesus está falando? Está falando o seguinte, que aquele que o ama, aquele que o serve, aquele que o aceita como Salvador, Jesus, o Pai, na pessoa do Espírito Santo, passa a fazer morada nele. Então aqui deixa bem claro que o Espírito Santo, que Jesus e o Pai são o quê? São divinos. Em outras palavras, não há três deuses, há uma deidade, há uma divindade que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não é três deuses, vou repetir, há uma só deidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tudo contribuindo para a glória de Deus. Silas, observação. Pastor, a observação é o seguinte, o Espírito Santo é um ser divino, sabe? Isso. Como Deus e Jesus. Os três formam a Trindade, como já é bem explorado e tal. As Escrituras falam do Espírito Santo desde o livro de Gênesis, né, pastor? Sim, sim. Desde o de Gênesis ao Apocalipse. Isso. Melhor ainda, nós, os salvos, somos templo dele, pastor. Isso. Logo temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Muito bem. Então temos que valorizar essa gloriosa presença. Presença do Espírito Santo. E eles, o Espírito Santo, nos conhece bem, ele nos conhece por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Ele está junto de nós. Silas, como todos sabem, nesse trimestre a lição está sendo comentada pelo pastor Ezequiel Soares, teólogo, professor, mestre, né, douto nas áreas do grego e do hebraico, um homem altamente inteligente. Ele foi o presidente, viu, Silas, da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E eu quero deixar bem claro para as irmãs e para os irmãos que participam dessa aula da IBD, nesse primeiro domingo de 2021, que todos, seja pastor, obreiro, ensinador, escritor, todos que queiram realmente entender, compreender a visão teológica que a Assembleia de Deus tem sobre a pessoa do Espírito Santo, precisa adquirir o quê? E a declaração de fé, aonde está descrita, né, a confissão, o que nós cremos e etc. E, Silas, na página de número 67, lá fala sobre o Espírito Santo, lá diz sobre o que cremos. Eu quero ler aqui rapidinho. O que diz a confissão de fé das Assembleias de Deus sobre o Espírito Santo? Diz lá, página 67, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho. Mas adiante diz, o Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador
pelo próprio Jesus. Ainda, dentro do cremos, diz o seguinte: o Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo, ele é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Fechando, diz mais: o Espírito Santo é eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, Silas, se alguém deseja conhecer, né, o que a Assembleia de Deus professa, afirma sobre o Espírito Santo, sobre os dons e etc., as páginas 68, 69, né, do livro Confissão de Fé, a 75, vai descrever tudo o que nós entendemos sobre o Espírito Santo e também sobre os dons espirituais em outras páginas. Muito bem, Silas. Alguma observação você quer fazer mais? Não, apenas isso mesmo, pastor. É o Espírito Santo e nós temos um privilégio de ter que estar conosco, não é, pastor? Isso, constantemente. Muito bem. Privilégio. Espírito Santo. Um privilégio. Ok. Dando prosseguimento, Silas, vamos para 1.2, né? Falar sobre 1.1 vimos que o Espírito Santo, ele é divino. Divino. Né? A mesma essência, a mesma deidade que está no Pai, que está no Filho, também está no Espírito Santo. Não é três deuses, né? É um só Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Óbvio, minhas irmãs e meus irmãos, tem mistérios que fogem à lógica humana. É aquilo que está em Deuteronômio 29, né, Cira? As coisas reveladas pertencem a nós. As não reveladas, por favor, espere chegar no céu para saber. Mas vamos voltar para cá, né? 1.2, vimos 1.1, a divindade. Aqui, dúvida, Silas? Não, aí está muito tranquilo. bem. Agora a pergunta que não quer se calar: o Espírito Santo é uma pessoa ou é apenas uma influência? É 1.2 que vai nos dizer. Vejamos. 2. A personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam, isso está de vermelho aí no slide, os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são o intelecto, a emoção e a vontade entre os demais. Agora nós destacamos em azul, dizendo: o espírito é inteligente e racional. Aí tem as referências bíblicas para quem quiser depois procurar. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode entristecer-se, como está em Efésios 4:30, que diz que não devamos entristecer o Espírito Santo. Ele é volitivo, isto é, ele tem vontade própria. O Espírito Santo não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigisse a Bitínia. Portanto, o Espírito Santo também, além de ter, não é, as características de personalidade, como intelecto, emoção, vontade e etc., ele também é doador. Ele distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Ok? Diz lá que, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O quê? Os dons espirituais. Está em 1 Coríntios 12, versículo 11. Ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Então, o Espírito Santo Silas, é uma pessoa. O que você tem a dizer sobre isso? Não, realmente é uma pessoa. E quando se fala em pessoa, a gente fala logo assim, pensa em gente, né? Ser humano, né? O ser humano, quando lá no início no Éden, quando Deus falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus tem emoção, tem sentimento. E o Espírito Santo, como pessoa, ele interage com o ser humano. Muito bem. Interagia muito bem lá nas Escrituras. Isso. Mas tem muita gente por aí, eu já vi a linguagem, o Espírito Santo é uma energia, né? É um pensamento, é uma emoção, como diz a leitura. É porque desconhece a Escritura, desconhece o poder e a personalidade do Espírito Santo. Vamos ver que lá no Atos dos Apóstolos, principalmente no início da igreja, que a igreja nasceu com muita força, e o Espírito Santo atuava ali para criar raiz, a igreja criar raiz. Isso. E o Espírito Santo interagia com os discípulos ali. Você viu, determinado, falou,
pareceu bem a nós, o Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, ó. Enviados pelo Espírito Santo. Lá em Apocalipse fala assim, olha, quem tem ouvido, Ouça, né? lá nas cartas às igrejas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É verdade. Então ele fala, ele se comunica com as pessoas. Verdade. Então, quem se comunica, quem fala, quem pensa, tem personalidade. Isso, com certeza. Razão porque Muito bem, Silas. o comentário falou muito bem, a personalidade do Espírito Santo. Muito bem. Eu queria, só para a título de ajuda, também dizer o seguinte, ó, como disse o Ciro, né? O Espírito Santo não é uma força impessoal. Isto é, não é uma alguém disse que é energia positiva, outro disse que é um fluido. Pare com isso, meu irmão. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Perfeitamente. É um ser dotado de características pessoais. Ele se entristece, né? Ele tem vontade, ele não é um fluido, como alguém diz por aí, algumas seitas dizem aí, não é verdade? Não, ele é uma pessoa. E assim nós cremos, essa é a crença da Assembleia de Deus, não é? E nós, obviamente, não queremos de forma nenhuma aqui falar de outras crenças, estamos falando aqui da nossa fé. Isso. E nós cremos que o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é Deus, sendo a terceira pessoa da Trindade. Voltemos para cá, eu quero dizer assim, ó, portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a única fonte de informação, quero deixar bem claro aqui, sobre o Espírito Santo é a Bíblia. Por isso, tudo quanto ensinamos acerca das ações do Espírito Santo tem que ter base na Bíblia. Sim. A Bíblia é a nossa autoridade. O que passa da Bíblia é especulação humana. Ah, mas eu acho que o Espírito Santo é uma influência. Se você acha, o problema é seu. Nós, assembleianos, entendemos, compreendemos e cremos conforme a nossa regra de fé, a nossa declaração de fé, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Igual ao Pai e ao Filho. É um ser pessoal. Silas, você pode ler para nós 1.3, que fala sobre o quê? Fala atributos. De quem? Atributos divinos. Vai falar sobre o Espírito Santo, claramente. Muito bem. Né? A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. Muito bem. Ele é onipotente. Vamos Muito lá. bem. A onipotência, que você vai falar aí diante, fala dos atributos metafísicos, não é isso? Metafísico. Está em vermelho aí, para ler. Ele é onipotente. No poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Isso. É referência. E a fonte de poder e milagres, outra referência em Mateus. O Espírito conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Que maravilha, hein? Assim como o coração humano, as coisas do futuro. Isso por ser onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Isso. É o Criador do ser humano e do mundo. E também o Salvador. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, que são santidade, verdade, sabedoria, entre outros, que realmente o Espírito Santo é uma sumidade de Então, Silas, aqui deixa claro que esses atributos, que são atributos divinos, só vêm de fato, né, fundamentar a nossa teologia e que o Espírito Santo é Deus, juntamente com o Pai. Exatamente. Pode fazer uma observação? Quando se fala em atributos divinos, lembram logo de algo sobrenatural, as próprias características de Deus, poder, né? A totalidade do seu poder, manifesta também no Espírito Santo. Os atributos incomunicáveis e comunicáveis, como já disse, tais como onisciência, operação de milagres, né? Onipotente, entre outros. Comunicáveis como santidade, verdade e sabedoria, entre outros. Toda a Trindade, pastor, tem esses atributos. Toda a Trindade, todos eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como são só, então os atributos são comuns a essa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali fala assim, olha, ele conhece as profundezas de Deus, olha só, porque ele habita em Deus também, é verdade? Muito então bem. Nós temos aí... Aí um detalhe interessante que, olha, como eu disse, eu quero enfatizar muito isso nesse trimestre. Minha irmã, meu irmão, você que pertence à Igreja Assembleia de Deus, repito, você precisa adquirir esse livro. Você é obreiro, você que prega, você que ensina, principalmente, Silas, nesse trimestre que estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Quem falar diferente, quem ensinar diferente do que a nossa declaração de fé diz sobre o Espírito Santo, infelizmente,
tem que rever os seus conceitos. Tem. Infelizmente, Silas, nós estamos observando que na Assembleia de Deus está dando-se muita ênfase a teólogos, a doutores de outras confissões religiosas, nada contra esses teólogos, nada contra esses doutores, nada. Porém, é inadmissível que nós enfatizemos, né, a pessoa do teólogo A, B ou C, de outra denominação, que ensina e que, né, ministra uma mensagem totalmente diferente daqui a Bíblia e também do que a nossa oração de fé propõe sobre o Espírito Santo. Então, aqui está bem claro, aqui, ó, na página de número 69, diz: o Espírito Santo possui os atributos da divindade e realiza as obras de Deus. Diz lá, os atributos do Espírito Santo não foram agregados nem conferidos, mas pertencem a ele naturalmente. Verdade. O Espírito Santo é Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno e criador. São atributos intransferíveis e absoluto, não é? Enfim, quem quiser se aprofundar mais na temática, adquira o livro. Vamos dar continuidade. Alguma observação mais sobre esse ponto? Não, você pode fazer a síntese do tópico? A síntese é o seguinte: a Bíblia revela a deidade absoluta do Espírito Santo, sua personalidade e seus divinos atributos. Muito bem. São inerentes a todos a Trindade. Para fechar esse ponto da divindade do Espírito Santo, né, da sua pessoa, da sua pessoalidade, os atributos que, de fato, o caracterizam como ser divino, lá no Salmo 104:30, minhas irmãs, revela o Espírito Santo como Criador. Olha o que está escrito lá. Diz lá: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. E outros pontos, nós encontramos lá em Gênesis 1:1, né, quando diz lá, criou Deus ali é Elohim. Né? Entre os teólogos, entre os estudiosos das línguas originais, é comum dizer que ali o termo Elohim, não é, tem um sentido plural, não de deuses, não de três, não de 3 ou 4, 5 deuses, mas de que ali refere-se a Elohim no sentido de majestade, plenitude, divindade. Aí você vai para Gênesis 1:6, onde Elohim, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse façamos aí está no plural. Está no plural. Aí está falando do quê? Da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, né? Criando, formando o ser humano. Então, repitamos, né? O Espírito Santo tem a mesma essência divina do Pai e do Filho e do Pai. Não são três deuses. Há uma só deidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tudo contribuído para um só propósito. O quê? A glória do próprio Deus. Silas, podemos continuar? Podemos, vamos para frente aqui. Então, segundo tópico, Silas. Do que trata o segundo tópico aí? O Espírito Santo e Jesus Cristo. Vamos falar dessa parceria maravilhosa, né? Vamos lá. Leia para nós aí, por favor. Olha, a introdução do tópico 2 diz: Jesus, já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. Isso. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Muito bem. Agora vem o ponto 1, não sei se o irmão quer que a gente... Eu vou ler o ponto 1 aqui, né, que começa com uma palavra meio difícil, né, mas não é difícil não, vamos tentar explicar. Primeiro, a pericorese. Pericorese é um termo teológico, né, que surgiu com os gregos, porém é desconhecido hoje, um pouco desconhecido hoje no Evangelho. Porém, esse termo expressa o quê? Expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Em outras palavras, aí está de vermelho, nós destacamos no slide, cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Não é? E em outro momento ele diz a Filipe: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Espírito Santo está também nessa trindade. Então, a expressão pericorese é uma expressão da palavra grega, né, que surgiu com os pais da igreja, no início da era cristã, que fala do quê? Fala da integração, da comunhão íntima
entre as pessoas da Trindade. Isso fala do quê? Das pessoas entrelaçadas, uma unidade, não é, que é indivisível, porém uma unidade composta. Isto é o quê? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos, não é, entrelaçados, todos convivendo de forma coigual, tudo para a glória de Deus. Silas, sobre esse ponto, alguma observação? Pastor, é o seguinte, traduzindo a simplicidade esse termo, significa a relação entre eles, mas é uma relação intra, quer dizer, o que quer dizer intra? Quer dizer dentro. Dentro, muito bem. Então, um está dentro do outro. Isso. Dentro do outro. É como falou, é indivisível, mas eles têm poderes semelhantes. Isso. Então, por exemplo, o Espírito Santo, ele está em Deus. Deus está no Espírito Santo, e o Espírito Santo está em Jesus. Então, assim, um dentro do outro, está entrelaçado, como vamos dizer aí, seguinte. Isso é, as três pessoas estão uma dentro da outra. Isso. Quando um age, irmão, é como se os três estivessem agindo. Isso. A gente fala assim, olha, mas o Espírito, por exemplo, nesse momento, quem sabe, está havendo culto em vários lugares, culto. Nós estamos fazendo escola dominical aqui hoje, tem escola dominical em vários lugares, e a pessoa lá fala, o Espírito Santo está conosco. Isso. Mas como é que ele está lá e está aqui também? É porque pela sua onisciência, pela sua onipresença. Então, todos três estão... Olha, isso. Jesus está no nosso meio. Né? São coesos, estão juntos, um dentro do outro. Há uma integração, mesma massa, há uma intimidade. Assim. Uma mesma massa, digamos assim. Uma isso que é a chamada pericorese. E aqui na nossa declaração de fé, repito, né, na página de número 67, diz lá o seguinte, ó, o Espírito eterno existe por si mesmo. Aí vem, olha aqui a pericorese. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Olha só a intimidade, né? Olha só as pessoas que estão entrelaçadas. Por isso, lá em Gênesis 1, 26, diz lá, façamos. Silas, algo mais sobre isso aí? Não, apenas isso aí. Muito bem. Vamos dar continuidade, né? Então, vimos aí, né? 2.1, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Vimos a pericorese, que é o quê? Que é essa intimidade, essa relação íntima entre Pai, Filho, Espírito Santo e etc. Agora vejamos, não é? 1.2. Jesus diz em João 16,14, que ele refere-se, pronome pessoal refere-se ao Espírito Santo, me glorificará. Silas, você pode ler essa parte Vamos lá, então. Houve época em que nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito. Isso. O argumento era baseado na interpretação equivocada da palavra Jesus, certo? Ele me glorificará porque há de receber o que é meu. Isso. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, isto é, não existia na fé cristã. Não existe três deuses. Silas, né? aí no slide, nós destacamos aí em vermelho. Vamos frisar. Tal argumento é equivocado. Por quê? Pois o Pai glorifica também o Filho e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Em outras palavras, se eu não dou a mesma glória que é dada ao Filho e ao Pai, se eu não dou essa mesma glória ao Espírito Santo, eu estou dizendo o quê? Que o Espírito Santo não tem a mesma glória, está separado, não tem o mesmo poder, não é divino, não tem a mesma essência que o Pai e o Filho têm. Então aqui está bem claro, devamos adorar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Infelizmente, Silas, vivemos numa época em que pouco se fala do Espírito Santo. O livro de Atos, ou dos Atos dos Apóstolos, é o livro que poderia ser o livro dos Atos do Espírito Santo. Verdade. Pois em todos os capítulos você vê a presença poderosa do Espírito Santo atuando. E o papel do Espírito Santo, Silas, é o glorificar o Pai e o Filho em nossas vidas e por nosso intermédio. Então, devamos sim adorar, orar ao Espírito Santo, adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo e etc. E para enfatizar isso aí, lá em João 17,5, Jesus diz, 17,5, e agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, tanto o Pai glorifica o Filho, como o Filho glorifica o Pai, assim quanto o Espírito Santo glorifica o Pai e glorifica o Filho. Tudo em um só propósito, a glória de Deus. É verdade. Silas, podemos mudar? Podemos. Ora, pastor, se os três são um, se você está dando glória a Deus, você está dando glória também ao Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então não tem como separar. Se adorar um, adora o outro, né? Silas, é lógico que ao longo da história do cristianismo, séculos III, séculos IV, houve muitos embates sobre a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, sobre a Trindade. Não vamos entrar aqui em detalhe, porque não temos tempo para isso. Porém, o que foi definido foi o seguinte, que não existe três deuses, existe três pessoas e uma só deidade. É verdade. Cada uma agindo dentro do seu papel, mas todas com o único objetivo, glorificar a Deus. Silas, vamos lá. 2.2, estamos falando do Espírito Santo e Jesus Cristo. Vimos a pericorese, a intimidade. Vimos que o Espírito Santo tem como objetivo glorificar Cristo, né? Através de nós, através das pregações, através dos milagres. São detalhes, Silas. Lá no capítulo 14 de João, interessante, Jesus diz para os discípulos que aqueles que crescem nele fariam obras maiores. Por que será, Silas? Porque Jesus Cristo foi para a glória. E ele enviaria quem? O outro Consolador, que é o Espírito Santo. Né? Esse outro está no pé de igualdade. Queria dar continuidade. E detalhe, foi o Espírito Santo, não temos tempo, né? Foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus do ventre de Maria, foi o Espírito Santo quem levou Jesus, que revestiu Jesus de poder, como todos vocês sabem a história do batismo, foi guiado pelo Espírito Santo, foi no poder do Espírito Santo que Jesus operou maravilha, então tudo é o Espírito Santo. Né? Volto para cá, vejamos 1.3, o efeito prático da pericorese. Vamos lá, ainda estamos na pericorese. O que é isso, pastor? Pericorese é essa relação íntima, essa comunhão plena entre as pessoas da Trindade. Vejamos, a verdade é que, aí está em vermelho aí no slide, viu? A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. De modo que, aí vem a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio. Abre aspas, diz lá, tanto a unidade na Trindade, como a Trindade na unidade, deve ser adorada. Está fundamentado nas Escrituras. Aí nós colocamos aí de azul no slide. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade, porque todos são divinos. Ainda, Silas, dentro desse ponto você tem uma observação a fazer? Pastor, normalmente, naturalmente, nós os crentes, né, principalmente os pentecostais, costumamos sempre falar assim, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, né? E nada Espírito Santo, irmão. E não fala Espírito Santo. Mas se você, sem querer também, você dando glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, você também está dando glória ao Espírito Santo. Isso. É porque nós não temos esse costume de... A gente percebe, né? Glória ao Espírito Santo, aleluia, Espírito Santo. Raramente a gente fala isso, mas pode falar, não é proibido falar, não. É porque a gente fala muito, como o irmão falou aqui no início, né? A gente fala pouco sobre o Espírito Santo. É verdade. Na realidade, essa lição veio a calhar, Silas. Só um pouquinho, para que Silas. nós possamos... Vamos aqui, Silas, parabenizar a CPAD por essa grande iniciativa. É verdade. E trazer para nós esse assunto de grande envergadura. E detalhe, escolhendo uma pessoa, um autor, um escritor, um professor, um mestre na área. Silas, olha, Silas, eu sou muito chato nessa área. Eu fico preocupado porque tem muitas igrejas, tem muitos pastores por aí que, em vez de valorizar a prata da casa, Espírito Santo. Os nossos mestres, doutores. Nós, Assembleia de Deus, nós temos grandes mestres e doutores. Homens que não perdem para ninguém. Homens e mulheres também. Teólogas, teólogos, mestres, doutores.
Não estamos aqui menosprezando os teólogos da denominação, não. Estou dizendo que nós não precisamos beber água das cisternas rotas que tem por aí, não. Temos sim água abundante. É só beber. Agora, o que me chama a atenção, que infelizmente parece que tem pessoas, até pastores, convida para os seus congressos, para pregar em suas festas, ministrar ensino, pessoa que tem uma visão teológica diferente sobre o Espírito Santo da nossa. É verdade. Por favor, para com isso, irmão. Vamos valorizar a nossa fé. Silas. Então, pastor, quando você dando glória a Deus, ao mesmo tempo você está dando glória ao Espírito Santo. E tem mais, pastor. O Espírito Santo não tem ciúme não, viu? É verdade. Se o seu olhe para cá, falar... Silas. Olhe para cá. Observe. A deidade, Deus quer dizer a deidade. Sim. O divino. Está no Pai, no Filho e no Espírito. Quando eu digo glória ao Pai, eu estou dizendo glória a quem? A Deus. Deus, divindade é essa, deidade é essa que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Quando eu digo glória a Jesus Cristo, né, eu estou exaltando quem? O próprio Deus, que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu sei que é confuso, minha irmã, meu irmão, mas é o entendimento mais adequado, não é? Mais próximo possível do que a Bíblia nos diz. Se alguém quer saber mais, por favor, espera chegar no céu para saber, tá? Para saber. Isso, só para resumir, pastor, glorificando você está glorificando isso, porque todos são Deus. Todos. Glória a Jesus. Ao mesmo tempo, como você falou glória a Jesus, glória a Deus, você glorificou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você adorou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para frente, né, pastor? Vamos lá. 2.4. Tem como assunto consubstancial com o Filho. Lê para nós isso, por favor. Diz o seguinte, o termo aqui, consubstancial com o Filho. Isso. Consubstancial quer dizer da mesma substância. Isso. Né? Da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar, o Consolador e o identifica como Espírito Santo. Isso. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. O Filho é consubstancial com o Pai. Isso. Da mesma forma que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho. Né, pastor? Isso. Aí tá aí, e vamos prosseguir aí. Só um pouquinho. Isso está bem claro, viu, irmãos? No slide está em vermelho. É o destaque, tá? Tá. Vamos lá então. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Isso. A palavra outro em grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, na mesma espécie e da mesma qualidade. Que coisa, hein? O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Que coisa maravilhosa, Sim, né, pastor? Sim, pronto. Você tem alguma observação a fazer sobre esse ponto? Pastor, é o seguinte, está dentro do contexto que eu vou falar. Quando Jesus andou aqueles 3 anos com seus discípulos ali, estava assim junto deles, confortando, né, estava junto deles. E quando Jesus foi ao céu, certamente os discípulos falaram, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos ficar sem Jesus? É verdade. O que Jesus falou? Eu vou enviar outro Consolador. Como diz ali, lá em Atos 1, falou, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador. E esse Consolador, o que é? É o próprio Espírito Santo, pastor. É o Espírito Santo. Isso. Só que esse Espírito Santo, como o irmão falou, ele tem a mesma substância. Se compararmos uma linguagem humana, de 3 peças, da mesma forma, quer dizer, do mesmo material. Vamos colocar na linguagem humana. É da mesma massa. Sabe por quê, Sheila? É da mesma massa. Porque o Espírito Santo, a mesma deidade que está em Jesus, sim, está no Espírito Santo. Está no Espírito Santo, então a matéria é a mesma, digamos que porque é imaterial, lógico, é material. Mas diríamos que contém a mesma matéria, a mesma massa. Então poderíamos dizer que a Trindade contém a mesma matéria, mas são divinos e imortais e imateriais. Isso, são eternos. Em outras palavras, isso é uma linguagem humana. Quando Jesus disse assim, o outro, está em João 14,6, né? Alon, parakleton, no grego, outro, aí quer dizer, outro ajudador do mesmo tipo que ele mesmo. Igual a mim. Isso. Então, o que Jesus está afirmando? Está afirmando que o que viria, que é o Espírito Santo, teria a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo poder que o próprio Jesus. Ok? Então, é nesse sentido. Eu queria fazer uma observação, Cira, para nós fechar esse ponto, que falou-se aí no chamado credo de Atanásio, né? E alguns em casa podem perguntar, quem é esse senhor Atanásio? Ah, né? sim. Isso está aí dos patrícios da igreja, né? Observe, o credo de Atanásio foi elaborado pelo bispo de Alexandria, por nome Atanásio,
no século mais ou menos IV depois de Cristo. E Atanásio, nesse credo, ele buscou rebater a cristologia antitrinitária ensinada pelo arianismo. O que era o arianismo? Era uma corrente teológica criada pelo presbítero por nome Ário de Alexandria, lá por volta do século III depois de Cristo. E o que essa corrente arianista dizia sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo? Eles ensinavam, eles negavam a existência, Silas, da consubstancialidade entre Jesus e Deus, o Pai, e o Espírito Santo, não é? Então, ele dizia que não existia esse negócio de consubstancialidade, que apenas existia o Pai, e que o Filho nada mais era do que, não é, um ser apenas pré-existente, criado, e que o Espírito Santo era apenas uma força. Então, para combater essa heresia, né, Atanásio, bispo de Alexandria, né, foi convidado para elaborar o credo. E a partir de então, né, apesar das perseguições, o credo de Atanásio perdurou e hoje faz parte, né, da confissão de fé dos grandes ramos do cristianismo. E, detalhe, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus segue exatamente, como está na página 221, o credo de Atanásio, que são 20, deixa eu ver aqui, rapidinho aqui, são 44 pontos interessantes, por isso que eu indico para você ler em casa. E o que esse credo propõe? Que há uma consubstancialidade. Que é isso, pastor? Que palavrão é esse? Todos, Pai, Filho e Espírito Santo, são da mesma substância. Que substância é? A divina. Acho que está tranquilo, né, Ciro? Está tranquilo, né, Ciro? Eu quero fechar esse ponto dizendo o seguinte, ó. A missão central do Espírito Santo, Silas, é revelar o Pai e revelar o Cristo. Seu ministério traz glória a Jesus por meio da revelação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus fez sua parte, agora o Espírito Santo é o responsável para pegar tudo que Jesus fez e aplicar em nossas vidas, tudo para a glória de Deus. Silas, faça a síntese aí, por favor. Assim diz o seguinte, há uma comunhão perfeita entre o Espírito Santo e Jesus, em que este é glorificado por aquele, quer dizer, um glorificando por aquele. Não existe pessoa menor nem maior, todas são iguais. Não é? Olha, a Trindade, minhas irmãs e meus irmãos, é um assunto muito polêmico. Repito, houve diversos debates no século III e IV, não é? Onde foi depurado, foi filtrado e saiu, por exemplo, o credo de Atanásio definindo isso aí. Porém, existe certas questões que estão pendentes. Agora, aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, tem coisa que só no céu nós vamos conseguir entender. E se é que vamos entender tudo, porque vamos ter que ter toda a eternidade para entender. Né? Então, espero chegar lá. A coisa é certa, não há três deuses, né, Silas? Há só Deus, uma só deidade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Há uma consubstancialidade, há uma pericorese. Isso é verdade. Isto é, há uma intimidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, tudo com o mesmo objetivo, glorificar Deus. A Deus. O que, Silas? Pastor, você lembra quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que ele falou? Quem vê a mim, vê o Pai. Vê o Pai. Detalhe, aí tem alguns ensinadores aí, de alguns grupos, que dizem que aí está claro que Jesus e o Pai é a mesma coisa do sentido que Jesus falou assim, que se o Pai tivesse ali, quando for falar Pai aí, é o Deus. Se estivesse ali, faria a mesma coisa, o Pai, que tem a mesma essência divina que Jesus tem, faria a mesma coisa que Jesus faria. Então, por isso que ele disse isso. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Espírito Santo, vê o Pai, vê o Filho. Porque o papel do Espírito Santo é glorificar o Pai e o Filho. É verdade. Né? Tudo gira em torno da glória de Deus. Então vamos dar glória a Deus, vamos dar glória ao Espírito Santo, vamos dar glória a Jesus, né? Vamos orar porque... Adorar. Isso, adoremos a Trindade para a glória de Deus. Muito bem, terceiro tópico. O último ponto, né, pastor? O terceiro tópico. É o terceiro tópico, né? É o terceiro tópico, já. É o terceiro já estamos no terceiro, rapaz. Terceiro e último. Tem como tema, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Eu vou ler aqui a introdução, Ciro.
A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Tudo dependemos, 100% tudo, do Espírito Santo. 3.1. A ação do Espírito Santo no mundo. Pode ler para nós, Silas? Vamos lá. Eu já li aqui a introdução, né? Isso. No mundo. Vamos lá, no mundo. Sua atuação é visível, a começar pela criação. Isso. Deixa eu ler lá no quadro. A começar pela... Inclusive está vermelho essa. Está vermelho. Isso. E preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, já em Gênesis 2. Isso. A ação dele não fica somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Que maravilha. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renova a face da terra, conforme Salmo 104:30. Isso. A atuação do Espírito acontece também nas coisas naturais do dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como um acerto médico num diagnóstico complicado, uma aprovação no concurso concorrido, uma promoção de cargos da empresa, entre outros. E aí, Ciro, assim age o Espírito Santo. O que você fala? Pastor, olha, eu queria falar o seguinte, olha, deixa-me falar desde logo. O Espírito Santo está bem familiarizado com o planeta Terra. Sim, ele olha, está bem, porque ele estava lá, como diz lá o Leição, o Espírito de Deus habitava sobre a face das águas, pois ele estava lá desde a criação, como descrito em Gênesis 1:2. No entanto, desde então, com relação à Terra, o Espírito Santo que participou de toda a criação, isso com a Trindade, como o próprio Deus falou, façamos o homem, tal, inclusive do homem. Então, ele acompanha também toda a história da humanidade, pastor, esse Espírito Santo. Assim, tem uma atuação forte neste mundo, como diz no mundo. Então, ele conhece muito bem o planeta Terra e conhece muito bem a própria criação que ele mesmo, com a Trindade, criou. Então, ele está familiarizado conosco, com o planeta Terra. É por isso que ele fala que ele controla, ele dá um diagnóstico, ele sabe até o que vai acontecer, pois ele é onisciente. Silas, é interessante mesmo, meus irmãos, olha só. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7 diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Entre os teólogos existe um debate tremendo, quem é esse e aquele. Verdade. Porém, nós entendemos, essa é a visão assembleiana, que aquele que detém a manifestação plena da iniquidade neste mundo, é a pessoa do Espírito Santo, habitando na igreja e no mundo. Ele é o grande, digamos assim, restringidor do mal. É verdade. Tá bom? Então, o Espírito Santo tem esse papel. Desde esse ponto aqui, você tem alguma coisa a falar, Ciro? Está bem claro, né? Está bem claro, né? Está bem claro. Então, o Espírito Santo, né? Agora tem um detalhe aqui, eu quero que fui colocado aqui o seguinte, que a atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais. Aí vem aqui, ó, por exemplo, um diagnóstico médico, sim, Deus pode, o Espírito Santo pode guiar um médico, né? Pode orientar, mesmo um médico não sendo cristão. O Espírito Santo é soberano, ele age onde ele quiser. E aqui fala também até no concurso, rapaz. Só que tem um detalhe, viu, irmão? Para o Espírito Santo te guiar no concurso, você tem que estudar primeiro, viu? Porque o Espírito Santo não vai fazer você lembrar de nada que você não tenha lido, viu? Mas deixa para lá, isso é outra história. Vamos continuar? Vamos continuar. Inclusive o seguinte, pastor, a sabedoria humana, a própria ciência, é a sabedoria de Deus no homem, capacitando o homem. Tudo é o Espírito Santo, meu irmão. É o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo... Vamos ter muito cuidado. Tem muito, o crente pentecostal é muito escorão. É muito preguiçoso. Pensa que o Espírito Santo pode fazer tudo por ele, né, irmão? Não. Até prova no concurso, não. O Espírito Santo pode ajudar você numa prova, pode. Mas você primeiro tem que estudar, tem que fazer a sua parte. Aí sim, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Isso, é verdade. Volta para cá, né? 3.2, no plano de vida da salvação. Silas, é o seguinte, esse item 2 aqui, praticamente é o assunto da lição número 2, do próximo domingo. Eu vou só ler aqui. Mais uma introduçãozinha. Vejam, no plano de vida da salvação, foi o Espírito Santo, está em azul aí na tela. Isso.
Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Oteniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. Aí está, né, de vermelho. Bem destacado aí na tela. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem um pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. Muito bem, a segunda lição desse trimestre vai falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então aqui nós vamos deixar para ampliar esses horizontes na próxima lição, né, Cima? Mas você tem alguma observação? Eu só tenho, assim, no plano da salvação, assim, pela onisciência da Trindade e do próprio Espírito Santo, ele tinha conhecimento da queda do homem. Sim. Já tinha conhecimento da queda do homem. E na plenitude dos tempos, colocou a ação, esse plano, ele desenvolveu a ação do plano da redenção, certo? O Espírito Santo atuou e conduziu poderosamente a história da redenção Silas, também. Antes de Deus criar todas as coisas, a Trindade, não é? No seu plano para a existência de todos os seres, tinha todos os detalhes já traçados. Né? E a Trindade, cada uma atuou, isto é, cada pessoa da Trindade atuou, né, em certa situação com um único objetivo: a glória de Deus. A glória de Deus. Vamos voltar para cá, Cira? Eu quero apenas fazer uma observação. Observe, minhas irmãs, meus irmãos. Nesta dispensação, porque nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja. Isso começou em Atos capítulo 2, você vai ver mais na frente. Né? Nesta dispensação, o Espírito Santo é a pessoa específica. É Ele que consola, é Ele que faz a obra, né? Como nós vamos ver mais na frente. Até porque o próprio Jesus falou assim: eu vou enviar outro consolador. Que daria continuidade. Então Jesus ele disse, que quem cresce nele faria obras maiores. Por que Jesus disse isso? Porque as obras que Jesus fez aqui na terra, minha irmã, meu irmão, foi pelo poder do Espírito Santo. Sim. Foi na unção do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus, se você é cristã, se você é serva e é servo do Senhor, ele habita em você e te capacita a fazer grandes coisas, desde que você dê lugar a ele. Mas volta para cá, observe, ó. Nesta dispensação, o Espírito Santo é a pessoa específica da Trindade que mais atua em nós. A igreja vive hoje nos domínios do Espírito Santo, como nunca desde o período apostólico. Portanto, é tempo de cultivar cada vez mais a experiência com o Espírito Santo. Vamos para 3.3. Na vida humana, né? Isso, eu falei para nós, chefe? Vamos lá. O Novo Testamento registra o início da dispensação. Isso. Da plenitude do tempo, do Espírito, quer dizer. Isso. Essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Muito bem. Né? Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Verdade. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais da igreja. Muito bem. É o que nós vamos ver mais nas nossas lições, né? Isso, também nas lições. Porque aqui para nós, Sila, a lição de hoje, meu irmão, é só para nós entendermos quem é o Espírito Santo. Apresentar o Espírito Santo. Apresentar o Espírito Santo. Ele é gente boa, viu? Ele quer fazer maravilha na tua e na minha vida. Aliás, ele está pronto para fazer. Sila, sobre esse ponto, como Olha, pastor, no cotidiano da igreja primitiva, lá no início da igreja primitiva, desde sua, digamos assim, inauguração, com o ditoso dia de Pentecoste, é o Espírito Santo quem convence agora o homem do pecado, né, do mal. Né, ele que faz a obra. Então, agora, a igreja, nessa dispensação da graça atual dele, ele está perenemente na igreja, ele está entre nós. Até porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. O habitat do Espírito Santo hoje, o habitat dele, é assim como o peixe, o habitat do peixe é a água, os animais e a floresta. O habitat do Espírito Santo na graça é a própria igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. Então ele habita. Silas, eu queria fazer uma observação. Minha irmã, meu irmão, aqui nós estamos começando a terminar. Eu quero dizer uma coisa seguinte. Uma grande lição, Silas, que o movimento pentecostal deu ao protestantismo e ao cristianismo como um todo no mundo é que o Espírito Santo, vou repetir, a grande lição que o movimento pentecostal tem mostrado, tem dado ao mundo, ao cristianismo, seja ele o histórico, seja qual for a linha, é que o Espírito Santo é indispensável ao serviço da igreja.
Quando você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver lá que sem o Espírito Santo não teríamos aquela história, ou a história de Atos. Tudo é o Espírito Santo. Ei, se aqueles cristãos primitivos precisavam 100% da graça, da unção, do poder do Espírito Santo em suas vidas para realizar o que realizaram, será que o mundo mudou? Será que Satanás mudou de estratégia? Será que nós hoje não precisamos também desse poder? Lógico. Voltem para cá, rapidinho aqui, ó. Observa, então, ó, aqui, ó. O movimento pentecostal deu ao protestantismo no mundo, né, a lição de que o Espírito Santo é indispensável no serviço da igreja. Observe. Se em 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, se naquele momento foi preciso afirmar só a fé, ou somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras, com o movimento do Espírito Santo, através do Pentecoste ou do movimento pentecostal, é necessário nós dizermos também, somente pelo Espírito Santo. Esta é a nossa fala, somente pelo Espírito Santo. Agora, Silas, alguém vai dizer, mas não entendo, tem Assembleia de Deus, tem igreja presbiteriana, tem igreja sei que lá, tem os tradicionais, tem uns que creem no batismo do Espírito Santo, tem os que não creem diferente, tem outros que não creem nos dons espirituais. Então, existe entre esse pessoal alguma sintonia, alguma concordância com a palavra de Deus? Sim. O nosso manual diz isso. Observe, a diferença teológica, isso que é importante, entre nós, pentecostais, assembleanos, né? E os não pentecostais são apenas periféricas. Periféricas. Por quê? Veja bem, assim como ele, nós temos a Bíblia como única de regra de fé e prática. Assim como eles, cremos na sua inspiração e autenticidade. Assim como eles, cremos na Trindade, segundo o modelo do credo de Atanásio, que nós acabamos de ver, e também que todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, como a Bíblia diz. Somos iguais. Temos as mesmas doutrinas vitais do cristianismo histórico, conforme nossa declaração de fé. É óbvio, quando se trata do Espírito Santo, nós entendemos que o agir, o trabalhar, que a promessa de unção, de graça, de poder, de dons e do batismo não foi restrita àquela época. É para nós, para nossos filhos e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar, Atos 2:39. Silas, síntese do tópico. O Espírito Santo, assim, antes da síntese, só queria falar o seguinte, o Espírito Santo está na igreja para adornar a igreja e apresentá-la como noiva a Jesus Cristo, a Deus lá em cima. Então o Espírito Santo, ele está na igreja, não está na Assembleia de Deus, no Presbiteriano, Batista, ele está na igreja. A igreja total, de todos os tempos. A igreja. Detalhe, Sila. E aí vem uma coisa interessante, irmã. O Espírito Santo está em nós e no meio de nós. Agora, é óbvio, ele só vai manifestar com plenitude, com poder e glória, com tudo que ele tem para nós, se nós dermos lugar. Como sim, nós pentecostais damos lugar, entendemos que ele é importante, que sem o poder dele não somos nada, por isso que ele manifesta sua glória em nosso meio. Como manifesta e como vai manifestar. Silas, síntese. Verdade, vamos lá. Síntese diz o seguinte, o Espírito Santo atua na sustentabilidade do cosmos. Isso é interessante, viu? E na interioridade do ser humano, em nós, ser humano. Isso. Convencendo-o do seu real estado, regenerando e capacitando-o para o serviço do reino de Deus. Então, ele está em nós. Então, vamos valorizar esse poder do Espírito Santo na nossa vida. Muito bem. Na próxima lição, iremos falar do Espírito Santo no plano de salvação. Conclusão da lição. Você pode ler para nós a conclusão, Cílio? A conclusão diz o seguinte, as informações sobre o Espírito Santo são abundantes.
procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível. Isso. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. Muito é bem. importante, porquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. Muito bem. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Jesus Cristo. Aqui, ó, fala, ó, Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. Isso. Não tem como separá-lo do plano da salvação e da ascensão, de todos os atributos de Deus em uma só pessoa. Muito bem, Silas. pastor? Silas, eu quero, para começar a concluir também minhas palavras, dizer o seguinte: minhas irmãs e meus irmãos, isso que é importante. O Espírito Santo, como já disse Silas, habita em nós. Ele é o nosso intercessor. Ele nos ensina, ele nos consorta, isto é, nos conforta e nos consola. Ele nos capacita, dando dons espirituais. Ele nos conduz à santificação contínua. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele gera em nós o fruto do Espírito que contrasta com as obras da carne e nos preserva firmes até o fim. Pois ele, o Espírito Santo, ele próprio, é o selo de Deus em nós. Conforme Efésios 1, 13 e 14, que diz: tendo nele crido. Isso é para mim e para você, é para nós. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Você é templo do Espírito Santo, minha irmã, meu irmão. Você tem em você um amigo fiel. Na hora da angústia, busque nele o consolo para a sua alma. Silas, você Pastor, é só um adendozinho aqui. Quando Jesus teve a última reunião com os discípulos, fisicamente, que ele continuou conosco, mas Sim. quando ele teve a reunião fisicamente com os discípulos, ele falou: olha, ficar em Jerusalém, tal, eu vou enviar meu Espírito, Isso. né? Vocês vão evangelizar Jerusalém, Judéia, em todos os lugares. E esse Espírito Santo está conosco até hoje. Vai ficar conosco até o final. Essa promessa se cumpriu. Se cumpriu. Então, nessa última reunião que ele fez com os discípulos, fisicamente, eu falo fisicamente porque depois ele foi assunto ao céu, Isso. os discípulos, para os discípulos, como eu já falei no início, não ficar desamparado, pensando que ia ficar desamparado, falou: não, eu vou enviar esse Espírito Santo. E de fato enviou, e esse Espírito Santo está conosco. Agora, meus irmãos, eu faço assim: vamos desfrutar muito bem. da presença do Espírito Santo. Vamos ser amigos do Espírito Santo, né? Muito bem. Vamos adorar o Espírito Santo, que adora o Espírito Santo, adora a Trindade, Deus. Isso. Não há nada demais. E vamos valorizar também a presença do Espírito Santo na Muito igreja. bem. E vamos valorizar que nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, pastor? Muito bem. Minhas irmãs, meus irmãos, repito, se você quer mais informações, o livro editado pela CPAD, Declaração de Fé, livro que foi elaborado por uma comissão de teólogos, doutores, mestres, coordenada, presidida exatamente pelo pastor, professor Ezequias Soares. Nesse livro, na página 67 e 61, tem tudo sobre o Espírito Santo. Depois, nós vamos para a página de número 165 a 68, onde vai falar de batismo, dons, tudo que você quiser saber sobre o Espírito Santo. Minha irmã, meu irmão, adquira esse livro. Pastor, pregador, ensinador, por favor, se você tem uma visão teológica sobre o Espírito Santo diferenciada disso aqui, reveja seus conceitos. Ainda mais, meus irmãos, se você, minha irmã, meu irmão, se você deseja aprofundar mais na temática sobre o Espírito Santo, o IBADEB, Estudo Bíblia Assembleia de Deus, tem um curso médio em teologia, 2 anos, e dentre as disciplinas está aqui uma delas, que é a pneumagiologia, tudo sobre o Espírito Santo dentro da visão da Assembleia de Deus, conforme a declaração de fé. Nos procure, né? Nós vamos agora assistir rapidinho, né, um vídeo onde vai trazer mais informações sobre nossos cursos do IBADEB. Preste atenção. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Agora o IBADEB é polo EAD das faculdades FACETEM, oferecendo os cursos na modalidade EAD, totalmente reconhecidos pelo MEC. Bacharel em Teologia, Bacharel em Administração, Licenciatura em Filosofia,
licenciatura em História, licenciatura em Pedagogia, segunda licenciatura em Pedagogia e formação pedagógica. Temos cursos de pós-graduação e de formação onde você pode estudar por extensão em sua própria igreja, por EAD em nossa plataforma virtual, presencial em nossa sede. E continuamos com nossos cursos de Integração Ministerial, curso médio e avançado em Teologia Pastoral. Faça sua matrícula em nosso site ibadeb.com.br. Meus irmãos e minhas irmãs, está aí. Se você quiser se aprofundar na temática, nos procure. Eu quero passar agora para o professor Silas fazer suas considerações. Professor Silas, já com o senhor. Meu irmão, graças a Deus por a meditação dessa lição de hoje, do primeiro domingo do ano 2021. E lembre-se, domingo que vem, a lição 2, de 10 de janeiro de 2021, que tem por título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Meu irmão, você foi objeto desse plano da salvação. Isso. Então, estuda sua lição em casa e vamos melhorar mais a nossa intimidade com o Espírito Santo. Muito bem. Eu desejo aos irmãos um bom domingo, esse primeiro domingo de janeiro de 2021. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E hoje tem culto à noite. Hoje é um culto abençoado, pastor. Venha, traga a sua família. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, como já disse o professor Ciro, hoje tem aquele culto abençoado. Uma mensagem de Deus para o seu coração, às 18 horas. E vocês que não puderem vir... Às 18, né? Às 18 horas. Às 18 horas. Sim. E quem não puder vir, logicamente, acesse a DEB Online. Queremos orar pelos irmãos que fizeram aniversário, né, na semana, e hoje também estão fazendo aniversário, e também por aqueles que estão enfermos, iremos orar por todos, né, Silas? E agradecer pelo Samuel também, né? Isso, opa, tem nessa oração, nós queremos agradecer a Deus, né, pela bênção na vida do nosso querido Samuel, filho do pastor Alcival e irmã Diana. Pai Santo, neste momento, queremos primeiramente agradecer, Senhor, pelo milagre, pela tua bênção da saúde completa do teu filho Samuel, Pai. Nós oramos, a tua igreja orou, todos nós te pedimos, e com certeza o Senhor usou os médicos. Por isso, Senhor, agora, Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por isso. Abençoe o pastor Cifó, irmã Diana, abençoe toda a sua família neste ano 2021. Também oramos por aqueles que se encontram, Pai, nos leitos de dor ou em casa, enfermo. Pai, entra com providência. O Senhor é o médico dos médicos. Abençoa cada um, conforta, consola e dá vitória. E também, ó Deus, aqueles que, ó Deus, fizeram aniversário, ficaram mais experientes. Abençoa-os com saúde física, emocional e espiritual. Que 2021 seja um ano de vitórias, de bênção na vida de todos. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. E agora vamos para a bênção apostólica. E o detalhe, viu, Cira? A bênção apostólica nada mais é do que a própria Trindade em ação. Que está lá em 2 Coríntios 13:13. A graça, né, do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. A Deb? A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória? Para nós pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, esse vai ser o tema do do término do culto, essa frase, ao longo deste ano 2021. Rapaz, a primeira foi um ensaio. Vamos repetir? Vamos repetir. A Deb. A promessa é para nós e nossos filhos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um bom domingo, meus irmãos.